O sol começava a nascer sobre a pacata cidade de Aparecida quando o rio Paraíba do Sul, com suas águas tranquilas e reflexos dourados, parecia seguir o curso normal de todos os dias. Pescadores já estavam em seus barcos, preparando as redes, enquanto algumas pessoas faziam caminhada na margem, aproveitando o ar fresco da manhã. Nada indicava que aquele dia ficaria marcado para sempre na memória dos moradores e peregrinos. Por volta das 6:30, um clarão inesperado começou a surgir no horizonte. Não era o brilho comum do amanhecer. Era mais intenso, mais concentrado, como se um facho de luz dourada estivesse descendo do céu diretamente sobre o rio. Os primeiros a notar foram dois pescadores, que, assustados, chegaram a parar os remos e olhar fixamente para a cena. "Você está vendo o que eu estou vendo?" teria dito um deles, com a voz embargada. O fenômeno foi se intensificando. A luz parecia tocar a superfície da água, pouco a pouco, formar contornos. Primeiro, apenas um reflexo alongado. Depois, curvas suaves. E, finalmente, a imagem nítida de Nossa Senhora Aparecida, de manto azul e coroa dourada, como se estivesse flutuando sobre as águas. Não era apenas um borrão de luz. Os traços eram claros, e o semblante sereno transmitia paz. As pessoas na margem começaram a se agitar. Algumas correram para mais perto da beira do rio. Outras pegaram celulares para gravar o momento. Uma senhora de cabelos grisalhos caiu de joelho e começou a rezar em voz alta. Em poucos minutos, dezenas de pessoas estavam reunidas, algumas chorando, outras cantando hinos, todas tomadas por uma mistura de surpresa, emoção e reverência. O mais impressionante é que a imagem não desaparecia rapidamente, como um reflexo comum. Ela permaneceu ali por vários minutos, visível para todos, enquanto a luz dourada continuava irradiando, iluminando não apenas a água, mas também os rostos das pessoas presentes. Um pescador, visivelmente emocionado, afirmou que nunca tinha visto nada parecido, nem mesmo nos amanheceres mais belos de sua vida no rio. Com o tempo, boatos começaram a se espalhar. Alguns diziam que a luz surgira no exato ponto onde, séculos atrás, a imagem original de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por pescadores. Outros acreditavam que era um sinal para o povo brasileiro voltar à fé e à oração. A comoção foi tamanha que até pessoas de cidades vizinhas começaram a se deslocar para tentar ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. O rio Paraíba, já conhecido como berço do encontro milagroso da padroeira, voltava a ser palco de algo que ninguém conseguia explicar. Mas todos sabiam que presenciavam algo grandioso, e que, de alguma forma, suas vidas jamais seriam as mesmas. O momento era tão impactante que, por alguns segundos, muitos permaneceram imóveis, como se temessem que qualquer movimento pudesse dissipar aquela luz sagrada. Mas logo o instinto de registrar falou mais alto. Celulares começaram a ser erguidos, câmeras de fotografia profissionais foram apontadas e até um drone, de um fotógrafo local, subiu aos céus para capturar imagens aéreas da cena. O reflexo dourado que moldava o rosto e o corpo de Nossa Senhora Aparecida permanecia firme, como se fosse sustentado por algo que transcendia o entendimento humano. Ao redor, as vozes se misturavam, rezas, murmúrios de admiração, exclamações de espanto e choro contido. Era como se cada pessoa estivesse reagindo de acordo com a própria história, com o peso de suas dores e esperanças. A notícia começou a se espalhar rapidamente. Em poucos minutos, grupos de WhatsApp e redes sociais da cidade estavam inundados de fotos e vídeos. Pequenos trechos gravados por fiéis chegavam a centenas de visualizações em tempo recorde, e pessoas de outras cidades começaram a mandar mensagens perguntando se aquilo era real. "Venham agora, vocês precisam ver." Era a frase que mais se repetia. Um grupo de jovens, que estava na praça central de Aparecida, correu até o rio para confirmar. Ao chegarem, ficaram em silêncio. Uma das moças, com as mãos tremendo, começou a filmar, sem perceber. Estava chorando. Mais tarde, ela contaria que, no momento em que olhou para a luz, sentiu uma paz tão profunda que todos os problemas que a atormentavam pareciam ter desaparecido. Enquanto isso, o pároco da Basílica recebeu as primeiras ligações sobre o que estava acontecendo. Sem perder tempo,
Ele se dirigiu até o local. Ao chegar, viu com os próprios olhos o brilho dourado no Paraíba e se ajoelhou junto aos fiéis. Em seguida, começou uma oração coletiva que, aos poucos, atraiu ainda mais pessoas. O drone do fotógrafo fez imagens impressionantes. Do alto, a luz dourada se espalhava em ondas suaves sobre a superfície do rio, formando uma espécie de manto luminoso ao redor da figura. As imagens, posteriormente, seriam compartilhadas em noticiários e perfis religiosos, despertando interesse até de veículos de imprensa nacional. O mais curioso foi que, mesmo com toda a movimentação, o reflexo não se desfez com a agitação da água. Ondas pequenas se formavam, mas a imagem permanecia perfeita, como se fosse protegida por algo invisível. Era como se o rio, naquele instante, tivesse parado no tempo para receber e refletir o milagre. Cada segundo que passava aumentava a sensação de que aquele evento tinha um propósito. Não era apenas uma beleza natural. Havia uma mensagem escondida na luz, algo que todos ali sentiam, mas ninguém sabia explicar com palavras. À medida que as horas avançavam e o fenômeno continuava a repercutir nas redes sociais, começaram a surgir as primeiras interpretações sobre o que aquela luz dourada poderia representar. Fiéis mais antigos, profundamente ligados à história da padroeira, não tiveram dúvidas. Para eles, era um sinal direto de Nossa Senhora Aparecida, reafirmando sua presença protetora sobre o povo brasileiro. Muitos lembraram da narrativa original, de 1717, quando a imagem foi encontrada justamente nas águas do rio Paraíba do Sul. E agora, séculos depois, era como se a mãe voltasse a manifestar-se no mesmo cenário. Alguns afirmavam que a cor dourada tinha um significado específico. Segundo eles, o dourado é a cor da realeza e da glória divina, e o fato de envolver a imagem de Nossa Senhora indicava um chamado para que o povo voltasse a reconhecer a grandeza e o poder de intercessão da padroeira. Para outros, o tom dourado simbolizava luz, esperança e renascimento, uma resposta celestial aos tempos difíceis que o país atravessa. Houve também interpretações mais pessoais. Uma mãe que havia perdido um filho recentemente contou, em lágrimas, que sentiu como se Nossa Senhora estivesse ali apenas para confortá-la. Um jovem, desempregado e sem rumo, disse que ao ver a luz sobre o rio sentiu um impulso para mudar de vida, como se tivesse recebido uma mensagem silenciosa. Não desista, estou com você. Entre os religiosos presentes, alguns recordaram passagens bíblicas que falam de sinais vindos do céu e de como Deus, ao longo da história, sempre encontrou maneiras de se comunicar com seu povo. Citavam, por exemplo, o momento em que a estrela guiou os magos até Jesus, ou quando uma nuvem luminosa guiou o povo de Israel no deserto. Para eles, a luz sobre o rio era mais um capítulo dessa longa tradição de sinais divinos. Teólogos locais começaram a ser consultados por jornalistas e fiéis. Um deles, professor de Mariologia, explicou que, embora a Igreja Católica seja cautelosa ao reconhecer oficialmente milagres ou aparições, não se pode ignorar a força espiritual que eventos assim despertam. Ele destacou que, independentemente da confirmação institucional, o impacto na fé das pessoas já era, por si só, um milagre. Os moradores mais velhos de Aparecida também resgataram memórias de outros fenômenos inexplicáveis que já teriam acontecido na região. Um senhor de 82 anos lembrou que, quando era criança, ouviu de seu avô sobre um brilho misterioso que apareceu sobre o rio numa noite de festa da padroeira. Ele acreditava que a manifestação recente era um lembrete de que a cidade e o rio eram terras santificadas pela presença de Maria. Aos poucos, a ideia de que aquele fenômeno não era um acaso foi ganhando força. Grupos começaram a se reunir todas as manhãs na beira do rio para rezar e agradecer pela aparição. Alguns vinham de longe, viajando horas para simplesmente estar no mesmo lugar onde a luz havia surgido. A margem do rio, antes tranquila, tornou-se ponto de encontro, oração e peregrinação espontânea. O fato mais curioso é que, mesmo para aqueles que não são religiosos, o episódio provocou reflexões. Pessoas que se declaravam céticas admitiam que havia algo diferente naquela manhã. Algo impossível de explicar apenas como reflexo de sol ou efeito natural. Não sou de acreditar nessas coisas, mas aquilo mexeu comigo,
disse um turista que estava na cidade por acaso. Enquanto as conversas, debates e interpretações se multiplicavam, um ponto permanecia inquestionável. O evento havia unido pessoas de diferentes idades, crenças e histórias em um mesmo sentimento de fascínio e reverência. O Rio Paraíba do Sul, mais uma vez, se tornava não apenas um lugar de beleza natural, mas um símbolo vivo da fé e da devoção que movem milhões de brasileiros. E a pergunta que crescia no coração de todos era: por que justamente agora? Seria um aviso, um consolo ou um chamado? Essa dúvida, e o mistério por trás dela, só aumentava a força daquele momento na memória coletiva. O dia em que a luz dourada tomou forma sobre as águas do Rio Paraíba do Sul marcou um antes e um depois na vida de Aparecida. Em poucas horas, a pequena cidade se viu no centro das atenções de todo o Brasil. As ruas começaram a receber um fluxo crescente de pessoas vindas de municípios vizinhos e até de estados distantes. Ônibus de excursões, que normalmente só chegavam em datas festivas como o dia 12 de outubro, começaram a aparecer repentinamente, trazendo famílias inteiras ansiosas para ver o local do fenômeno. A economia local sentiu o reflexo quase imediato. Comerciantes, que normalmente contavam apenas com o movimento de peregrinos regulares, viram suas vendas aumentarem. Lojas de artigos religiosos tiveram que reforçar os estoques de imagens de Nossa Senhora Aparecida, terços e medalhas, pois a procura disparou. Até mesmo hotéis e pousadas da região, que costumavam ter períodos de baixa ocupação, passaram a receber reservas constantes. Mas o impacto mais profundo não foi econômico, foi humano e espiritual. A cidade, que já vivia do turismo religioso, se viu tomada por um clima diferente, quase solene. Não se tratava apenas de visitantes. Havia um sentimento de que todos estavam ali movidos por algo maior. Até os moradores mais acostumados à presença constante de fiéis se emocionavam ao ver o olhar de admiração das pessoas ao chegar à margem do rio, apontando para o local exato onde a luz havia aparecido. A imprensa nacional logo chegou para cobrir a história. Repórteres e equipes de televisão instalaram-se nas proximidades, transmitindo imagens ao vivo e entrevistando testemunhas. Programas de TV e rádio dedicaram blocos inteiros para falar sobre o ocorrido, e matérias começaram a surgir em jornais e portais de notícia. No meio digital, vídeos amadores que registravam a luz dourada alcançaram milhões de visualizações, sendo compartilhados em grupos religiosos e perfis de influenciadores católicos. O que mais impressionava era a uniformidade dos relatos. Centenas de pessoas que estavam em pontos diferentes da cidade no momento da aparição descreviam a mesma cena. A luz dourada moldando a figura de Nossa Senhora Aparecida, de pé, com as mãos postas, olhando suavemente para quem a contemplava. Essa consistência nos testemunhos aumentava ainda mais a comoção e a credibilidade da experiência. Autoridades locais também se manifestaram. O prefeito declarou que aquele momento seria lembrado como um marco na história recente de Aparecida e sugeriu que fosse criada uma placa ou um monumento no ponto exato da aparição. Já a liderança religiosa da cidade pediu prudência, mas não deixou de reconhecer o valor espiritual do que aconteceu. Uma missa especial foi organizada na Basílica para agradecer pela manifestação e pedir que a mensagem por trás do sinal fosse compreendida por todos. O fenômeno também reacendeu a devoção de muitas pessoas que estavam afastadas da fé. Confessionários da Basílica registraram um aumento significativo de fiéis procurando se reconciliar com Deus. As missas ficaram mais cheias, e os pedidos de oração se multiplicaram. Para muitos, aquela luz não era apenas um sinal de Maria, mas um chamado para voltar a caminhar com a fé viva no coração. E, como acontece com todo grande acontecimento, surgiram histórias paralelas que reforçavam o mistério. Houve quem dissesse que recebeu uma graça pessoal após ver a luz. Curas repentinas, reconciliações familiares e até soluções inesperadas para problemas antigos. Esses relatos, mesmo não confirmados oficialmente, ganharam força na boca do povo e nas redes sociais, aumentando ainda mais o alcance da história. No entanto, havia um consenso. Algo extraordinário havia tocado Aparecida e deixado marcas que não se apagariam. A cidade, já conhecida como o coração da fé mariana no Brasil,
agora carregava também a memória recente de um sinal que parecia renovar sua missão espiritual. Pessoas que nunca haviam visitado o santuário agora incluíam a cidade em seus planos de viagem. Peregrinações começaram a ser marcadas especificamente para conhecer o local da luz dourada, e guias locais passaram a incluir esse ponto nos roteiros de visita. O simples trecho do rio, antes silencioso e quase despercebido pelos turistas, tornará-se um local de oração, onde fiéis ajoelhavam, acendiam velas e depositavam flores. A comoção nacional cresceu a tal ponto que, mesmo semanas depois, a história ainda era tema de reportagens, debates e reflexões. Para quem esteve lá, era impossível esquecer. Para quem apenas assistiu pelas telas, o desejo de ver com os próprios olhos se transformou em promessa. E para a Aparecida, a certeza era uma só. Aquela luz não iluminou apenas as águas do rio, mas acendeu uma chama no coração de todos que a testemunharam. Desde o momento em que a luz dourada se formou sobre o rio Paraíba do Sul, mudando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, fiéis, líderes religiosos e estudiosos da fé começaram a refletir sobre o significado espiritual desse acontecimento. Muitos viam aquilo como um sinal claro de que Maria, a mãe de Jesus e padroeira do Brasil, queria transmitir uma mensagem urgente aos seus filhos. Mas qual seria essa mensagem? Para alguns, tratava-se de um chamado à conversão. O mundo, marcado por divisões, violência e perda de valores espirituais, parecia necessitar de um lembrete divino de que ainda havia tempo para mudar. A luz dourada, símbolo de pureza, glória e presença celestial, parecia iluminar não apenas as águas do rio, mas também as consciências. Muitos diziam que sentiram, no instante da aparição, um peso saindo dos ombros e uma paz inexplicável tomando conta de seus corações. Outros interpretavam o fenômeno como um sinal de proteção. O rio Paraíba do Sul, que guarda em suas águas a história do achado da imagem original de Nossa Senhora Aparecida em 1717, voltava a ser palco de um milagre, como se Maria estivesse renovando sua promessa de estar presente e cuidar do povo brasileiro. Essa ligação entre passado e presente emocionava profundamente os devotos, pois lembrava que a fé não é algo distante, mas viva e atuante. O impacto não se limitou à cidade de Aparecida. Paróquias e comunidades de todo o país começaram a organizar vigílias e momentos de oração inspirados no acontecimento. Em redes sociais, fotos e vídeos da luz dourada eram acompanhados de mensagens de esperança, encorajando as pessoas a rezar mais, ajudar o próximo e confiar na providência divina. A cada compartilhamento, a história se espalhava para novos corações, ultrapassando fronteiras e até chegando a comunidades brasileiras no exterior. Os relatos de testemunhas ganhavam contornos quase bíblicos. Algumas pessoas diziam ter sentido um perfume de flores no ar durante a aparição, enquanto outras afirmavam que as águas do rio, naquele ponto específico, pareciam mais claras e tranquilas nos dias seguintes. Houve quem jurasse ter ouvido um cântico suave, como um coral distante, misturando-se ao som do vento. Nenhum desses detalhes foi oficialmente confirmado, mas todos contribuíam para reforçar a aura de mistério e santidade em torno do fenômeno. No campo religioso, teólogos e padres analisavam o acontecimento com cautela. A Igreja, fiel à sua tradição, evitava conclusões precipitadas, preferindo ouvir testemunhas, coletar registros e estudar o caso antes de qualquer declaração oficial sobre sua autenticidade como milagre. Mas mesmo sem um reconhecimento imediato, a mensagem já estava sendo transmitida. Era um convite à fé, à oração e à unidade entre os cristãos. O legado deixado por esse evento foi profundo. O local da aparição tornou-se um novo ponto de peregrinação, recebendo diariamente visitantes que rezavam, acendiam velas e pediam graças. Famílias inteiras faziam questão de levar crianças e idosos para conhecer o trecho do rio onde a luz se manifestou, acreditando que a simples presença naquele lugar poderia renovar suas forças espirituais. Artistas locais começaram a produzir quadros, esculturas e medalhas retratando a cena da luz dourada. Essas peças não eram apenas souvenirs, mas símbolos de fé levados para lares e igrejas de várias partes do Brasil. Músicos compuseram canções inspiradas no evento,
e grupos de oração incluíram cânticos dedicados a Nossa Senhora Aparecida com referências à luz do Paraíba. Com o passar do tempo, o fenômeno passou a ser lembrado não apenas como algo extraordinário, mas como um marco de renovação espiritual para toda uma geração de fiéis. Muitas pessoas declararam que, após aquele dia, suas vidas mudaram, passaram a rezar mais, a frequentar missas, a se reconciliar com familiares e a praticar gestos concretos de caridade. O acontecimento se tornou uma chama que, mesmo após o brilho da luz ter se dissipado, continuava acesa no coração de quem acreditou. E talvez seja esse o verdadeiro milagre. Não apenas o fato físico da luz dourada moldando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas o que isso provocou dentro das pessoas: esperança, fé renovada e um desejo sincero de viver de forma mais próxima de Deus. O Rio Paraíba do Sul, testemunha silenciosa de séculos de história, ganhou mais uma página dourada em sua memória. Uma que será contada e recontada por décadas, como um lembrete de que o céu pode, sim, tocar a terra. E assim, a história da luz dourada não terminou naquele dia. Ela se perpetuou nas orações, nos cânticos, nas lágrimas e nos sorrisos dos fiéis que, de uma forma ou de outra, sentiram-se tocados pela presença amorosa de Maria. E, quem sabe, um dia, essa chama reacenderá novamente, em outro sinal, em outro tempo, para lembrar ao Brasil que a Mãe Aparecida jamais abandona seus filhos.